Chamavam de arrogante, rebelde, indisciplinado. Diziam que sua personalidade era grande demais para a seleção e que seu comportamento explosivo custaria o tetra. Não vem me esculachar mais não! Jogador safado de avisado, hein? Mas quando o Brasil estava quase ficando fora da Copa pela primeira vez na história, apenas um homem podia mudar o destino. Um gênio que quebrou regras, desafiou autoridades e chegou a todos os limites. Quando o país precisava de um herói, foi o único capaz de transformar o caos em glória. Mas por que o melhor atacante do mundo estava fora da seleção num momento tão crítico? A gente precisa voltar um pouco no tempo para entender quem era o Romário. Teve um começo avassalador no Vasco. Nos seus primeiros 4 anos como profissional, marcou 80 gols. Conquistou 2 cariocas, que nessa época era muito valioso. Sua grande confiança e frases de impacto também vem desde 1988, quando o baixinho tinha só 22 anos. Ele deu entrevista para a revista Placar, dizendo que, assim como Pelé, ele também iria marcar 1000 gols. Mas foi na Olimpíadas deste ano que chamou a atenção do futebol europeu. Romário marcou 7 gols e 1 assistência em 6 jogos. O Brasil ficou com a medalha de prata ao perder para a União Soviética na final. O PSV, que era o atual campeão da Champions League, gostou muito de seu desempenho e contratou o baixinho por 6 milhões de dólares. Em território holandês, continuou brilhando e enfileirando gols, títulos e artilharia. 4 temporadas no clube, foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Nacional e 1 da Champions. Além disso, tricampeão holandês e bicampeão da Copa da Holanda. Até hoje, o brasileiro é muito celebrado quando aparece por lá. Tanto sucesso chamou a atenção do lendário Johan Cruyff, que decidiu contratá-lo para o Barcelona em 1992. Vale dizer que o próprio Romário gosta de destacar o quão importante foi sua relação com o treinador holandês. Quando eu cheguei no Barcelona, ele me deu a 10. Eu falei, mister, uma honra poder botar a 10. Maradona já colocou a 10. Vários, grandes nomes do futebol mundial colocou a 10, mas, eu prefiro a 11. Ele, não. Falei, caralho, eu tô dando a 10, todo mundo quer a 10. Não, mas por que não? Ele falou, porque no meu time, o melhor sempre vai jogar com a 10. Porra, meu irmão, o cara manda uma dessa pra mim, pra tu vai falar o quê? Vou ficar com a 10 pra sempre. Curiosamente, assim como aconteceu no PSV, Romário também chegou ao Barça logo após o clube conquistar a Champions. Em Barcelona se tornaria mais um dos muitos craques brasileiros a fazer história pelo clube. Embora não tenha conquistado o troféu de clubes mais importantes do planeta, sua passagem na Catalunha foi recheada de gols e boas histórias. Quem nunca ouviu falar sobre quando o baixinho se reapresentou após a Copa de 94 e foi cobrado por seus companheiros? Os jogadores tinham conversado com o Cruyff que queriam bater um papo comigo sobre o porquê de eu ter chegado atrasado. Você, saíram na primeira fase, então fora. Você foi eliminado por mim, foi no caso do Koeman. E você nem participou, se eu não me engano, a Dinamarca naquela. E você, Bulgária, terceira fase, embora. Eu quero saber o que eu tô aqui para responder o que para vocês. Vocês perderam, e o ganhador que sou eu. Na verdade, eu pensei que essa reunião fosse de boas-vindas, parabéns, e eu me dar um troféu. Agora é para querer satisfação minha. Vocês vão tomar Foi mais ou menos por aí. A fama de falar muito e jogar o dobro nunca foi em vão. Entre seus principais feitos pelo Barcelona estão seu hat-trick no El Clássico contra o Real Madrid, os títulos da Supercopa, do Espanhol e a artilharia do campeonato na temporada 93/94. No meio disso tudo, teve a conquista da Copa América de 1989, em que o Romário marcou 3 gols em 6 jogos. A competição ajudou a fortalecer a dupla Bebeto e Romário, mas foi na Copa de 94 que a dupla se consagrou definitivamente. Antes de falar do torneio em si, é preciso lembrar que o Brasil só jogou aquela Copa porque na última partida das eliminatórias, mais de 100 mil pessoas testemunharam uma das maiores atuações de um jogador com a camisa da seleção. O camisa 11, que nem estava sendo convocado, assumiu a responsabilidade de classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Mas aí fica a pergunta, por que um jogador que estava em seu auge no Barcelona e tinha jogado bem pela seleção brasileira simplesmente não estava sendo convocado? Existe uma história por trás. O Brasil ia jogar um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre em 1992. Romário estava destruindo na Europa, mas o técnico Carlos Alberto Parreira decidiu deixá-lo no banco de reservas, sem dar muita explicação. Obviamente, o baixinho não gostou. Foi direto para a imprensa e soltou a frase que complicou tudo.
Se eu soubesse que era para ficar no banco, nem teria vindo. Viajei 16 horas para jogar, não para sentar e assistir. Parreira e a comissão técnica ficaram furiosos. A ideia deles para a seleção era montar um grupo disciplinado e focado no sistema tático. O comportamento do Romário foi visto como um risco que desestabilizaria o grupo. Resultado, foi cortado e banido das convocações por quase um ano. O falecido Cruyff, que era o treinador do Barcelona, uns 20 dias antes da convocação, ele tinha me falado: relaxa, os caras vão te chamar. Eles só são idiotas e imbecis até um determinado momento. Ninguém passa disso. Ele falou dessa frase assim. Inclusive ficou de fora da Copa América de 1993, em que o Brasil foi eliminado para a Argentina nas quartas. Ou seja, a seleção brasileira acabou jogando a campanha inteira das eliminatórias sem o seu melhor atacante. O time era travado, sem criatividade, e chegou a sofrer a primeira derrota da história do Brasil nas eliminatórias. Perdeu de 2-0 para a Bolívia na altitude. Chegou a última rodada no Maracanã, o Brasil precisava vencer o Uruguai. Se não vencesse, ficaria de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. O time não tinha confiança e a pressão da torcida e de toda a imprensa nacional era exigindo o camisa 11. Sem saída, Parreira foi obrigado a engolir o orgulho e convocar o baixinho. Foi literalmente o cenário cinematográfico de "eu não te suporto, mas você é o único que pode nos salvar". Romário, no entanto, chegou com uma confiança inabalável, prometendo aos amigos e companheiros de equipe que marcaria 2 gols. Quando eu cheguei naquele jogo, eu estava muito confiante, eu sabia que eu ia fazer um grande jogo, o Brasil ia sair dali vitorioso. Eu tinha consciência de que seria talvez uma das minhas melhores partidas da minha carreira. Bola para ele de novo. Olha o Romário aí! Se você perguntar a alguns companheiros daquela época, praticamente tudo que eu fiz eu já tinha dito para eles que iria fazer, inclusive os 2 gols. Quando a bola rolou, o Uruguai cometeu seu primeiro erro fatal. Ao invés de colocar um cão de guarda na cola do camisa 11, eles decidiram marcar por setor. Foi o mesmo que dá as chaves do Maracanã para o gênio. Isso deu ao atacante liberdade para flutuar e atormentar a defesa. O Brasil criou muitas chances e Romário chegou a ser puxado pela camisa de forma faltosa dentro da área, mas o árbitro ignorou o pênalti claro. O primeiro tempo terminou empatado em 0-0. O fantasma da eliminação estava solto. E no vestiário, no intervalo, o baixinho foi cobrado. Houve até uma cobrança do Ricardo Rocha, do Dunga, do Tafarel no intervalo. Pô, tu falou que ia fazer 2 gols. Calma, isso acaba acontecendo. No segundo tempo, a genialidade apareceu. Aos 27 minutos, cruzamento na área, Romário tem 1,67. Os zagueiros uruguaios eram montanhas. O que ele fez? Usou a inteligência, calculou o espaço e se posicionou no momento exato onde não precisaria disputar a bola no alto com os defensores. A cabeçada foi perfeita, fatal, o Maracanã explodiu. 1-0, gol de cabeça do baixinho. Mas ele tinha prometido 2, lembra? Aos 38 minutos, o último golpe. Um passe em profundidade rasga a defesa. Romário dispara de frente para o goleiro Siboldi. Numa fração de segundos, com um raciocínio absurdo, lê o movimento do goleiro, muda o próprio corpo, tira a bola com um drible seco e manda para o fundo da rede. Golaço. Romário! O goleiro até tentou parar na porrada, mas já era tarde. Fim de jogo, Brasil 2, Uruguai 0. A promessa foi cumprida. O país respirou aliviado e o passaporte para a Copa do Mundo estava carimbado. Terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! O próprio Romário não teve dúvidas. Pelo peso da camisa, pela pressão, pela história e por ser no Maracanã, esse foi um dos maiores jogos de sua vida. O renegado que a seleção tentou banir abraçou o caos e se transformou no salvador da pátria. Que seria talvez uma das minhas melhores partidas da minha carreira. E acredito que, se tratando de camisa da seleção brasileira, foi a melhor disparada de todas. Depois de destruir o Uruguai no Maracanã, Romário olhou para as câmeras e fez uma promessa, que faria qualquer jogador normal tremer na base. De que se realmente acontecer um resultado negativo,
o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. O baixinho chegou nos Estados Unidos com a esperança de mais de 150 milhões de brasileiros que estavam com um grito entalado na garganta há 24 anos. E o que ele fez naquele verão de 94 beira o absurdo. Romário simplesmente sobrou, fase de grupos, gol contra a Rússia, marcou contra o Camarões e fez contra a Suécia. Nas oitavas, deu assistência para Bebeto marcar o gol contra os Estados Unidos, seleção da casa. Contra a Holanda também deixou dele nas quartas. Outro teste de fogo veio na semifinal, de novo contra a Suécia. O Brasil esbarrava numa verdadeira parede amarela. O jogo estava tenso, amarrado, até que aos 35 minutos do segundo tempo, a genialidade quebrou a lógica. Como um cara de 1,67 m faz um gol de cabeça no meio de zagueiros suecos de quase 2 metros de altura? A resposta é simples: tempo de bola perfeito e posicionamento letal. Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois. O pequenino Romário saiu por onde ninguém esperava, saiu por cima. Tal qual contra o Uruguai, um belo gol de cabeça, mas dessa vez o baixinho colocou o Brasil na final da Copa do Mundo. Na grande final contra a Itália, o sol de Pasadena quase derreteu os jogadores. Um 0-0 sufocante que levou a decisão para os pênaltis. E aqui tem um detalhe que pouca gente lembra. Romário odiava bater pênalti. E ele não era o batedor oficial. Mas na hora que o país inteiro precisou, ele não fugiu da pressão. Assumiu a responsabilidade. O camisa 11 caminhou até a bola, bateu no canto esquerdo, a pelota beijou a trave e entrou. O goleirão nem se mexeu. Quando Roberto Baggio isolou a cobrança, a promessa estava cumprida. O Brasil era tetra e o cara que tentaram banir da seleção terminou o torneio beijando a taça, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Eles chamaram Romário de indisciplinado, de arrogante, de problema, mas no final das contas ele era o único capaz de salvar a seleção brasileira. E aí está Ricardo Rocha, o pernambucano da seleção brasileira. Ele desce com a taça, é o primeiro a descer, logo depois vem Romário, Carlos Alberto Parreira, o presidente da CBF. A passagem do baixinho por Barcelona acabou de forma surpreendente em 1995, quando, após ser eleito o melhor do mundo, decidiu deixar o clube espanhol e retornar ao Brasil. Para a história ficar ainda mais surpreendente, assinou com o maior rival do clube que o revelou. Sim, Romário voltou para jogar pelo Flamengo. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva a lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Trazendo para uma visão mais atual, você consegue imaginar o quão surreal seria um jogador no auge da sua carreira, vencendo a bola de ouro e na temporada seguinte voltar pro Brasil? É, meu amigo, não existe ninguém com a personalidade do cara. No rubro-negro formou com Edmundo e Sávio o que foi chamado pela imprensa de melhor ataque do mundo. Mas as expectativas foram frustradas e o trio não encaixou. Foi nessa época que Romário e Edmundo começaram a se desentender. Anos mais tarde, quando atuavam pelo Vasco, a relação conturbada entre os dois gerou uma das frases mais famosas dele. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Embora inicialmente as coisas não tenham ocorrido como esperado, o baixinho continuou empilhando gols em solo brasileiro. Vale o destaque para a temporada 2000. Naquele ano, o atacante disputou 73 partidas e marcou incríveis 73 gols. Desse número, 7 foram com a camisa amarelinha em apenas 2 jogos. Isso mesmo, o baixinho marcou 7 gols em apenas 2 partidas pelas eliminatórias para a Copa de 2002. Mas Romário ainda não estava satisfeito. Faltava o seu título de gol 1000, o que ele tinha prometido lá no início de sua carreira. É claro que cumpriu a promessa. No dia 20 de maio de 2007, Romário marcou de pênalti contra o Sport em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e chegou à tão sonhada marca de 1000 gols na carreira. Milésimo vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! 1000 gols, Romário! 1000 gols, Romário! Ele abraça o Benjamin
emocionado, é um momento ímpar na minha vida e também é um grande prazer poder fazer essa marca que só um teve essa oportunidade. Muito obrigado por tudo e agradeço ao Papai do Céu. Campeão do mundo, eleito o melhor jogador do planeta pela FIFA, autor de mais de 1000 gols, gênio da pequena área e dono de uma personalidade tão grande quanto o seu talento. Esse foi Romário de Souza Faria. Falando em Copa, se curtiu esse vídeo, provavelmente vai gostar desse aqui. Como o Brasil entregou a Copa em 4 minutos. A história da seleção brasileira na Copa de 2022.